Amém, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Hoje um domingo chuvoso, também um domingo, alguns irmãos estão trabalhando nas eleições, mas aqui nós estamos para ouvir a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler hoje do verso 15 até o verso de número 27. 1 Coríntios 9, versículo 15 até o verso de número 27. Nós iremos fazer a leitura deste texto e assim vamos fechar hoje o capítulo 9 de 1 Coríntios. Todos que encontraram digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invalidar essa minha glória. Verso 16: mas se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se pois o faço de boa vontade, tenho recompensa, mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Então qual é a minha recompensa? É que pregando o Evangelho eu o faça gratuitamente, e assim não me sirva de meu direito ao Evangelho. Verso 19: pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas, maior número possível. Para os judeus me tornei judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Verso 21: para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, e não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Verso 25: e todo atleta exerce o domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia no ar. Pelo contrário, aplico socos ao meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Vamos orar mais uma vez neste momento? Senhor, diante da Tua palavra, Pai, nós estamos esta noite. Conceda-nos uma vez mais Tua graça, misericórdia, e que o Senhor, ó Deus, venha iluminar as nossas mentes para a compreensão da Tua verdade. É por isso que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. No último domingo, nós encerramos fazendo a última aplicação, dizendo que a grande aplicação deste texto de Paulo até o verso 14, é que ele estaria dizendo aos irmãos em Corinto que, além dele falar, ele também vive, e ele vive aquilo que ele prega. E agora, dando continuidade nos próximos versos, do verso 15 ao 27,
Uma das perguntas que nós podemos fazer ao olhar este texto é: do que você é capaz de abrir mão pela causa do Evangelho? Nós cantamos na igreja: tudo entregarei. E esta é uma verdade profunda. E esta é uma verdade que nós professamos, cantamos. E se nós cantamos e professamos, é porque nós cremos. Mas será que nós vivemos de fato esta verdade? Não tem como também olhar o texto esta noite e não lembrar de um missionário que muitos aqui já devem ter ouvido falar, o pai das missões no interior da China, chamado Hudson Taylor. E este missionário, ele doou a sua vida em favor de evangelizar os chineses, e a sua biografia traz algumas coisas interessantes que, ao olharmos, tem muito a ver também com este texto e com a vida de Paulo. Ele, em determinado momento, quando estava evangelizando na China, ele viu que, vindo da Inglaterra, com o seu jeito de se vestir, os chineses não estavam dando muita moral para a mensagem que ele estava trazendo, ou tentando ali pregar o Evangelho. E a sua biografia vai dizer que ele se vestiu como chinês, ele fez tranças em seu cabelo, para começar assim a se envolver com a cultura, e assim ter espaço para pregar o Evangelho. Algumas outras biografias vão dizer que ele saiu do conforto de sua casa e foi morar no porão, passando frio, passando ali necessidades, tudo isso se preparando para ir ser missionário na China. A sua biografia também conta que quando ele vai pintar o seu cabelo de preto ali, para se parecer mais com os chineses, o sol era tão quente, ele vai dizer em sua biografia, que chega até o couro de seu cabelo, se queimou, porque a tinta era muito forte. Nós temos em Hudson Taylor um exemplo de alguém que se doou em favor, em causa do Evangelho. Muitos vão dizer, e alguns comentaristas, que nem outro missionário nos 19 séculos, desde o apóstolo Paulo, teve uma visão mais ampla e usou um plano mais sistematizado para evangelizar uma grande área geográfica como Hudson Taylor, aquele que se entregou pela causa do Evangelho. Por isso, sem dúvida alguma, muita da sua biografia, e você pode depois, nós temos essas biografias via internet, você pode dedicar um pouco o seu tempo essa semana, separar aí uns 15, 20 minutos, tem vídeos no YouTube, você vai ouvir sobre a vida de Hudson Taylor, este que assim se dedicou a evangelizar ali na China. E sem dúvida alguma, a vida dele também pode assim nos ensinar algo esta noite diante do texto, que como a vida a ele assim se doou para contribuir para o avanço do Evangelho, ele sem dúvida alguma é um grande exemplo também para nós, quando nós estamos diante desta passagem. E aqui eu preciso só recapitular um pouco rapidamente, aonde nós estamos. Tudo aqui nessa sessão começa a partir do capítulo 7, e nós vemos os coríntios aqui fazendo perguntas para Paulo. E desce então o capítulo 8, onde surgiu a pergunta: comer carnes sacrificadas a ídolos ou não? E isso nós já vimos lá no domingo retrasado. E Paulo vai falar que a nossa liberdade deve ser usada para edificação. E como se os coríntios estivessem dizendo: tá bom, Paulo, você disse isso, você pode olhar na sua Bíblia comigo, por gentileza. 1 Coríntios 8, verso 13, ele terminou dizendo, é por isso que se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne, para não lhe servir de tropeço. E os irmãos poderiam dizer: tudo bem, Paulo, falar isso é bom. E eu já disse aos irmãos, falar, todo mundo aqui, nós somos mestres em falar. Nós falamos sobre a doutrina boa, falamos sobre muitas coisas, mas e viver? Eles poderiam olhar para Paulo e dizer: mas Paulo, tudo bem você está falando, mas e você? Vive como? Como é a sua vida? E aí então ele começa no capítulo 9, respondendo a esses irmãos que além do seu ensinamento ele também vive. E como ele respondeu: não sou eu livre, no capítulo 9, verso 1, e no verso 1 ao 14,
ele mostra que ele abriu mão do sustento, mas ele colocou os fundamentos, porque o ministro deve ser sustentado pela igreja, aqueles que pregam o evangelho, mas ele particularmente assim abriu mão, conforme está lá no verso 12, se você pode olhar 1 Coríntios 9, 12, mas nunca exercemos tal direito, antes a tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Então ele está dizendo, olha, ele colocou 5 razões por que o ministro deve ser sustentado pelo evangelho, aí no capítulo 9, verso 1 ao 14, mas ele disse, eu abri mão. Mas sabe, irmãos, quando nós ouvimos algumas coisas que às vezes você fala assim, ainda não me convenceu, preciso de mais para crer, né? E parece que Paulo está assim, ele deu as 5 razões, ele falou no verso 12 aqui, olha, eu abri mão, e agora no verso 15 ele vai mostrar com exemplos mais práticos ainda, como ele se doou pela causa do evangelho. E a pergunta que fica é, por que Paulo então assim abriu mão do seu sustento? Porque Paulo também era um homem sensível à cultura a qual ele estava inserido aqui no contexto de Corinto. Ele abria mão dos seus direitos visando um bem coletivo, não é porque ele tinha dinheiro, não é porque a igreja de Corinto não tinha condições financeiras, mas ele abriu mão visando um bem coletivo, e por isso que essa passagem é importante, não somente o seu contexto, mas também na vida pessoal, na vida coletiva da igreja, ela tem algo muito importante a nos ensinar, como devemos viver para não sermos um impedimento ao evangelho de Cristo. Os primeiros 14 versículos nós já vimos as razões, por que o ministro deve ser sustentado. Mas Paulo então usa esta estratégia. Ele está em território ainda não evangelizado, e quando a igreja ainda estava em fase inicial, Paulo estava desbravando o território, e assim, ele havia acabado de chegar pregando o evangelho, ele adota esta postura de não receber sustento. E vale lembrar aqui, para entendermos mais o contexto, que o apóstolo Paulo foi chamado aos gentios, e a grande parte aqui também no contexto do Coríntios, tinha muitos irmãos que eram gentios. Os demais apóstolos, eles não abriram mão do seu sustento, mas Paulo, ele é uma exceção. Ele usa isso como uma estratégia missionária. Nós vemos que ele recebeu o sustento dos irmãos em Tessalônica, de outras igrejas, mas sempre quando ele ia começar um trabalho, ele abria mão do sustento, ele recebia de outros irmãos. Por que a igreja precisa contribuir para missões? Porque pensa comigo, nós vamos plantar uma igreja fora do país, está ali, enviaram o pastor Anderson, que chegou lá, pregou o evangelho, 10 irmãos foram alcançados pelo evangelho, e aí no segundo culto o pastor já vai falar, e aí irmãos, agora vocês têm que me sustentar. Você acha que essa causa, por mais que isso seja uma verdade, mas não seria cedo demais? E aqui nós temos um desafio, eu abro parênteses, nossa igreja precisa se envolver com missões. Nossa igreja, nós precisamos orar, precisamos buscar missionários para apoiar, mas essa era a estratégia de Paulo. Paulo, ele chegava, ele estava desbravando um território, então assim, ele abre mão do seu sustento. Porque muitos, como eu disse aos irmãos, podem pegar o verso 12 e falar que pastor não precisa ser sustentado pela igreja, que o pastor pode trabalhar fora. Não, Paulo apresentou aqui, já tratamos aqui no último domingo, razões porque o ministro, ou aqueles que se fadigam ao ensino, que presidem a igreja, aqueles que estão na liderança, devem sim viver do sustento também vindo do evangelho. O ponto aqui então é a estratégia que Paulo usou. A estratégia de um missionário, e ele então abriu mão desse sustento para ele não ser um impedimento ao evangelho. E vamos falar, irmãos, uma coisa aqui, não sei se é só eu que vivo nesse contexto, mas qual é o sinônimo hoje, ou quando as pessoas falam de evangélico, o que eles falam? Já vai pedir dinheiro. Lá o pastor já vai pedir dinheiro, não é verdade? Nós não estamos inseridos nessa cultura, né? Nesse mundo hoje, cada vez mais, lá vem pastor, todo pastor pede o que, irmãos?
dinheiro. Resume a figura do pastor ou da igreja em pedir dinheiro, dinheiro, dinheiro. E infelizmente, isso no nosso território, ou em nosso estado, em nosso país, em outros lugares também, isso é uma verdade, porque muitos querem ter lucro e fazem do evangelho uma fonte de lucro, e eles acabam sendo um empecilho para o avanço do evangelho. Nós sabemos que a igreja tem responsabilidade, não vamos negar isso, mas Paulo então assim usa da sua estratégia. Então agora, no verso 15 ao verso 27, ele defendeu o seu direito de recusar o suporte financeiro, ele defendeu o direito, na verdade, dos ministros, daqueles que podem receber o dinheiro da igreja, serem sustentados pela igreja. Ele recusou isso como uma estratégia. Paulo tinha o direito de receber um apoio financeiro, mas sendo um cristão maduro, ele desistiu dos seus direitos e assim apresentou alguns motivos. E agora no verso 15 até o verso 27, eu volto a dizer, ele já apresentou alguns pontos no verso 1 ao verso 14, mas ele aprofunda mais a questão. Ele aprofunda mais a questão, e a pergunta que fica para mim e para você esta noite é: do que eu e vocês, nós aqui, somos capazes de abrir mão por causa do evangelho? Do que nós somos capazes de abrir mão? Então, do verso 15 ao 18, se você está com a sua Bíblia aí, nós vamos ver, por amor ao evangelho. No verso 15 ao 18, Paulo vai falar qual era o seu motivo perante esses irmãos. Qual seria a sua objeção diante desses, qual seria o seu propósito diante desses irmãos? Então esses irmãos poderiam pensar assim: Paulo, tudo bem, você colocou 5 razões porque o ministro do evangelho precisa ser sustentado, agora ele vai pedir dinheiro. E ele continua no verso 15, acompanhe comigo: mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invalidar essa minha glória. A objeção desses irmãos então em Corinto seria, após ler os versos anteriores, considerado então, Paulo agora então estaria pedindo dinheiro. Não, Paulo não vem com esta afirmação. Paulo está dizendo: olha, eu preferia morrer do que receber sustento. É isso que Paulo está dizendo. Alguns poderiam dizer: Paulo fez aquela devocional, sabe? Preparou o terreno, agora eu preguei, agora eu vou colher os frutos. E Paulo fala: não, eu estou apresentando que existem razões claras porque o ministro pode assim receber sustento, mas ele abdicou. E Paulo então, ele fez aquela devocional, e alguns poderiam, ele falou sobre a oferta, agora ele vai vir pedir, mas Paulo está falando: olha, eu não escrevi isso para que assim se faça comigo. Paulo não está usando de uma segunda intenção, né? Nós somos muitas vezes tendenciosos ou intencionais, e não há às vezes nada de errado, às vezes sendo intencional, mas Paulo está dizendo: olha, eu não estou aqui sendo tendencioso, eu falei sobre a oferta, agora eu vou pedir. Paulo, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E nós sabemos que, infelizmente, o cenário que nós estamos hoje, e muitas vezes nós vemos missionários, e missionários que vêm de outros países, que têm supostos projetos, tiram foto, mandam fotos para fora do país para pedir dinheiro, e isto é uma tremenda mentira, é uma tremenda tristeza ver essas atitudes. Já conversei com pastores no interior de alguns estados, que muitos usam projetos sociais, usam às vezes igrejas que estão afastadas dos grandes centros, para tirar uma foto e depois mandar esta foto para outros lugares, a fim de ganhar dinheiro, a fim de pedir dinheiro. Mas Paulo está falando assim: eu não agi assim, eu não estou escrevendo isso para vocês, preparando um terreno, ou comendo pela borda, achando que eu vou fazer um apelo financeiro. Eu prefiro morrer, eu prefiro abrir mão do ministério, a deixar que alguém tire, conforme ele coloca, essa minha glória. E Paulo traz uma palavrinha aí no verso 15, essa minha glória, palavrinha tão usada,
pelo apóstolo no Novo Testamento. Ele usa essa palavra várias vezes, o autor de Hebreus também usa. Paulo gostava desta palavra, mas normalmente ele usava num tom negativo. E como ele falou aqui com os coríntios, a fim de que ninguém se vanglorie, se glorie na presença de Deus, mas agora que Paulo dá um tom positivo, ou seja, o seu êxito, o ponto aqui neste verso 15, é um tom positivo para contrariar as razões do nosso orgulho. Quais eram as glórias de Paulo que ele apresentou? A mensagem do Evangelho da cruz de Cristo, os seus sofrimentos, e agora aqui Paulo está dizendo, eu abri mão do sustento. Paulo está dizendo, esta é a minha alegria, é nisto que eu me realizo, em pregar o Evangelho a vocês e abrir mão do meu sustento. Por que Paulo teve esta atitude? Porque infelizmente nos dias de Paulo, como eu já falei aos irmãos, muitos estavam abusando deste direito, muitos estavam buscando métodos e maneiras de extrair dinheiro do povo. No contexto de Paulo não era diferente do nosso contexto. Alguns filósofos iam dar palestras, alguns falsos apóstolos, eles queriam cobrar dinheiro e assim extorquir o povo. E agora por causa disso, muitas pessoas também se afastaram do Evangelho e dizendo, tudo que esse povo quer, como eu já disse, é dinheiro. E infelizmente esta é uma verdade em nossos dias. Verso 16, ele vai dizer então, mas se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta, e ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Neste verso temos algumas coisas importantes. A primeira é que Paulo tem uma mensagem. E qual é a palavra que repete-se 2 vezes no verso 16? Se anuncia o Evangelho e se não anunciar o Evangelho. Paulo tem uma mensagem. O Evangelho, por 2 vezes, aparece essa palavra no texto. E a mensagem do apóstolo era o Evangelho. Paulo não pregava sobre filosofia da sua época, nem sobre as descobertas mais recentes da humanidade. O seu foco estava em anunciar o Evangelho. Ele não pregava as notícias do cotidiano. Eu não estou aqui hoje para falar sobre o resultado da política, não. Nós temos uma mensagem a anunciar e esta mensagem é o Evangelho. A política tem a sua importância, lógico que tem. Mas qual era a mensagem? Era o Evangelho. Não é uma mensagem de autoajuda, não é um tratamento psicológico, um testemunho pessoal, é a mensagem, é o Evangelho. E agora aqui fica a pergunta, muitas vezes nós achamos que nós temos que só anunciar o Evangelho para aqueles que não conhecem, mas o Evangelho precisa ser anunciado para todos nós, todos os dias. E se nós perguntarmos o que é o Evangelho, ele responde em 1 Coríntios 15, 34, porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. O que a igreja recebe? É o Evangelho. E o que a igreja deve anunciar? É o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Paulo tinha que entregar uma mensagem, e essa mensagem era o Evangelho. Ele tinha que entregar uma mensagem aos coríntios, e essa mensagem era o Evangelho. Porque a igreja cristã deve permanecer do Evangelho? Porque a única mensagem que nos leva à distinção deste mundo é o Evangelho. Porque os ministros devem pregar somente o Evangelho, porque é isso que nós recebemos. Nós não recebemos nada além disso, a não ser o Evangelho. Foi isso que Paulo recebeu, ele diz, e Paulo tinha uma mensagem, e isso que ele recebeu, ele vai dizer esta mensagem, e essa mensagem é o poder de Deus que transforma corações. E em segundo lugar, no verso 16, ele vai dizer que sobre ele pesa esta obrigação. Ele era obrigado a pregar o Evangelho, porque ele não poderia se gloriar nisso, porque ele não foi um voluntário, ele não fez um curso, ou ele não levantou a sua mão, ele não esperou a sentir vontade de pregar o Evangelho. E nós vamos ver mais à frente no final, que muitas vezes nós estamos
esperando sentir vontade de pregar o Evangelho, e a vida cristã não é feita disso. Se nós somos alcançados por Cristo, Paulo está dizendo, eu fui obrigado a pregar o Evangelho, e naquilo que ele recebeu, ele foi obrigado. Em Gálatas 1,15, mas quando aprove Deus, por que ele foi obrigado? Porque ele foi chamado. Mas quando aprove Deus, desde que do ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Em Atos 9 diz que o Senhor Jesus apareceu ressurreto de maneira soberana sobre a vida dele. O Senhor disse a ele que ele seria testemunha do que ele viu a respeito de Cristo. Em Filipenses 3,12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Portanto, Paulo é totalmente aquele que se entrega, é uma obrigação, pois ele vai dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho. E esta é a terceira verdade que está no versículo, aí no verso 16, a parte final, ele diz, ai de mim. E toda vez que você lembra do ai de mim na Bíblia, ou nós devemos lembrar que ele traz uma ação condenatória de Deus. Lembra de Jesus falando aos fariseus, ai deles. Os ais de Deus na Bíblia sempre são ações condenatórias, e Paulo está dizendo e está falando que ele seria condenado se ele não pregasse o Evangelho. É como se ele demonstrasse o exemplo para nós de Jonas. Jonas foi ali chamado para anunciar a mensagem de Deus em Nínive, mas tomou um rumo totalmente diferente, indo para Tarsis. E assim Deus foi tratar com Jonas. Ai de nós, e Paulo está dizendo aqui, ai de mim se não anunciar o Evangelho. O ai aqui é algo bem forte, mas nos lembra que toda vez que a Bíblia usa o ai, traz uma ação sim condenatória. E assim nós devemos lembrar que Deus teve que tratar com aquele homem chamado Jonas, jogando no mais profundo desespero, e que também por ele não obedecer. E Paulo também está dizendo aqui, que outra coisa eu posso fazer, a não ser contar aos homens, ou anunciar aos homens, as boas novas do Evangelho. E ele prossegue no verso 16, verso 17 e 18, agora para encerrar esse primeiro ponto. Se pois faço de boa vontade, tenho recompensa, mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. O Evangelho dava direito para Paulo, e ele está dizendo, não é que Paulo não tinha direito de receber o sustento, ele está dizendo, o Evangelho me dá direito, mas eu abro mão. Se pois eu faço de boa vontade e tenho recompensa. Ele diz, e essa recompensa é apresentar de graça a vocês. E quais razões então do porquê Paulo abriu mão? Já falamos do seu sustento, porque não queria que fosse um impedimento para esses irmãos. Muitos ministros hoje em dia resumem o sucesso ministerial com a conta cheia de dinheiro. Às vezes tiram um extrato para mostrar, não, meu ministério está bem porque eu tenho milhões na minha conta, para mostrar que o ministério que é autêntico é aquele que tem muito dinheiro na sua conta bancária. E Paulo está dizendo aqui no verso 16, mas se não é de boa vontade, sou apenas encarregado de uma tarefa. Paulo está dizendo, olha, não, eu não ando conforme esses falsos apóstolos, eu tenho outra recompensa. Ele está dizendo, a minha glória é extremamente ou totalmente oposta a esta glória dos falsos apóstolos, porque o Evangelho prego a vocês de graça, a mesma necessidade que não sou um peso a vocês, e por isso assim eu me alegro. Paulo vai dizer, alguns são apoiados no ministério, mas não tem nada a ver, às vezes estão buscando somente o seu lucro, estão sendo obstáculos para o Evangelho. Mas se alguém recebe um apoio de boa vontade, esse terá sim uma recompensa. No entanto, Paulo traz para nós, contrariando a vontade, de que ele não é apoiado, não porque
ele não tinha direito, mas isso era uma mordomia, era uma forma dele servir também esses irmãos. E nos dias de Paulo havia muitos empresários religiosos que pregavam qualquer mensagem para conseguir dinheiro. E Paulo vai dizer no verso 18: então qual é a minha recompensa? É que pregando o evangelho eu faça gratuitamente, e assim não me sirva do meu direito ao evangelho. É graça, é graça. Podemos nunca ser confrontados como Paulo aqui nessa decisão, mas cada um de nós temos que responder uma seguinte pergunta: que direitos você está disposto a sacrificar por causa do evangelho? Que direitos nós estamos dispostos a sacrificar por causa do evangelho? E Paulo está dizendo: faço de boa vontade, e assim não me sirva do meu direito, e assim não me sirva do meu direito ao evangelho. Ele tinha direito, mas ele abre mão para que não fosse assim um obstáculo. O que nós podemos extrair desses primeiros 3 versos rapidamente? Paulo não deseja ser um obstáculo ao evangelho. E a pergunta é: eu e você somos um obstáculo ao evangelho nesta igreja? Ele não vê o ministério como uma fonte de lucro, nem o evangelho como um produto de mercado. Paulo não era um negociador do evangelho, não era aquele que fazia do evangelho uma mercadoria para ganhar dinheiro. Ele não estava no ministério para obter lucro, mas sim para se doar em favor das almas. Não acha que você foi salvo para obter lucro, mas sim para servir, para se doar. Em segundo lugar, Paulo tinha um comportamento diferente. Ele recusou aceitar o dinheiro daqueles irmãos para quem ele ministrava. Ele queria que o evangelho estivesse livre de qualquer obstáculo para sim avançar. É lamentável, irmãos, que hoje em dia, e aqui eu preciso trazer uma chamada à igreja, e assim, o pastor, eu não ajo como dominador aqui da igreja de ninguém, irmãos. Os irmãos são livres, amém, irmãos? Mas se eu e você ficamos dando crédito para esses falsos pastores, falsos apóstolos, que só querem ganhar dinheiro, que só querem obter lucro, irmãos, nós precisamos, e hoje em dia nós temos acesso muito fácil à internet, a muitas coisas, nós precisamos ter maturidade, porque é lamentável que muitos estão fazendo em nome do evangelho, estão dificultando a propagação do evangelho, e aí nós que estamos sendo esclarecidos, o Espírito Santo está iluminando a nossa mente acerca de algumas verdades, ficamos dando ibope para falsos pastores e falsos apóstolos. Nós temos que apontar e pregar contra essas falhas. Nós somos, como nós ouvimos esta manhã pelo pastor Luiz, chamados a examinar se esses espíritos são de Deus ou não. E muitos irmãos só estão em busca do dinheiro, só estão em busca do lucro. Por isso é lamentável que hoje tantas igrejas, parece mais uma empresa, parece mais uma empresa financeira do que a agência do reino de Deus. É tão triste onde muitos pastores têm a sua motivação duvidosa acerca do ministério. Irmãos, eu preciso dizer, é triste, irmãos, é triste a realidade dos nossos pastores batistas. Irmãos, é triste. Dói o meu coração, porque como até minha esposa fala, às vezes, e eu não temo de dizer isso, às vezes você participa de grupos de WhatsApp, de pastores, só se fala em dinheiro, só se fala em lucro, só se fala em obter vantagem, não se fala do avanço do evangelho, não se fala de verdades, de doutrinas, não se fala de envolvimento, de ajudar igrejas que estão precisando, mas se querem mais lucros. Nossa igreja, irmãos, somos chamados a sermos diferentes, a resplandecermos a luz de Cristo e apontarmos, irmãos, que nós estamos aqui para se doar pela causa do evangelho. Coisas materiais sustentam sim as coisas espirituais, mas nós não podemos dar ibope para esses que estão envergonhando o nome de Cristo. Antes nós precisamos sim anunciar o verdadeiro evangelho e com graça, com misericórdia, apontando também as falhas desses que estão distantes do Senhor.
É triste, irmãos, igrejas que se tornaram pastores que são donos de igreja. O pastor, depois vem o filho, depois vem e já se tornou um lugar que não há mais o avanço do evangelho. Ali se há uma fonte de sustento para famílias, e é triste, é uma ganância incansável, líderes avarentos, inescrupulosos. É triste ver como até mesmo as indulgências da Idade Média hoje se fazem tão presente na igreja. Se vende água, se vende lenço, se vende toalha, se vende tantas coisas, e nós muitas vezes ficamos dando ibope para isso. Irmãos, nós precisamos nos afastar e apontar para Cristo. Você tem a liberdade de ouvir quem você quiser. Você vai ser enganado se você quiser. Amém, irmãos? Mas ninguém me avisou, Jesus. Tem o pastor Luiz, tem o pastor Anderson, tem tantos outros irmãos que estão pregando o evangelho. Irmãos, é triste ver pessoas que estão cegamente caminhando neste caminho. E em segundo lugar, Paulo agora vai mostrar o seu estilo de vida. Primeiro ele mostrou a sua alegria, o seu contentamento em gastar-se pelo evangelho, em se doar pelo evangelho. Agora ele vai dizer como é o seu estilo de vida. Irmãos, eu poderia gastar aqui, nós poderíamos fazer muitos estudos sobre 1 Coríntios 9, o verso 19 ao 23. Paulo demonstra aqui o amor pelos pecadores. E aqui, irmãos, nós temos ensinamentos que para muitos atacam Paulo, dizendo que Paulo aqui é uma espécie de camaleão, aquele que se faz de judeu, se faz de gentil, se faz de fraco. Muitos vão dizer e vão usar este trecho de 19 ao 23 para usar para libertinagem, achando que no contexto do evangelismo pode ser feito tudo, não importa, pode mudar a mensagem, pode fazer qualquer coisa, mas não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está querendo dizer? Como o seu estilo de vida. Paulo agora vai dar esta guinada para o seu estilo de vida, e é simplesmente porque Paulo vai mostrar que abrir mão do seu direito não era só na questão do sustento financeiro. Paulo não agia simplesmente nessa área financeira, mas Paulo vai mostrar como isso fazia parte do seu estilo de vida. Nós temos falado aqui na igreja, irmãos, e nós já falamos, principalmente aqui também, hoje o pastor Luiz falou cedo, desta mentalidade dualista, né? Nós achamos que aqui na igreja eu abro mão disso, mas sair para fora, não. É um estilo de vida, de abnegação, de entrega, de renúncia, e Paulo vai dizer isso aqui. E ele apresenta 3 grupos distintos. Ele vai falar dos judeus, dos gentios e dos fracos, e vai mostrar como ele agiu em diversas áreas da vida, abrindo mão dos seus direitos em benefício do próximo, ou para que não fosse um obstáculo ao evangelho. E vamos aí então agora no verso 19. Olha aí, o verso 19 ele começa dizendo: pois sendo livre de todos, tornei-me escravos de todos, para ganhar o maior número possível. Paulo está dizendo e deixando claro a esses irmãos em Corinto: eu não tenho patrão, vocês não mandam em mim, vocês não vão tentar me dominar naquilo que eu vou ensinar, eu sou livre. Ele vai dizer no verso 19, pois sendo livre de todos e ponto final. Ele vai dizer: olha, eu sou livre de vocês, vocês não mandam em mim. Mas aí ele diz, ele se fez escravo. Mas eu quero ficar primeiramente só com a parte A do verso 19. Pois sendo livre de todos. Irmãos, como tem igrejas que estão matando pastores, não deixam o pastor pregar a verdade, sufocam o pastor. Igrejas que querem dominar, não agem como dominador na igreja, e nem a igreja deve ser aquela que domina o pastor. E Paulo está dizendo aqui: olha, eu não vou temer em falar o que eu tenho para falar, eu não recebo nenhum sustento de vocês. Eu acredito que essa é a estratégia de Paulo também. Olha, porque esses irmãos estavam avaliando o ministério de Paulo, e Paulo vai dizer: olha, vocês não mandam em mim, eu não estou preso a vocês. Paulo era livre para fazer o que ele queria,
mas o que ele queria era levar pessoas a conhecerem a Jesus, que era o mais importante, e é isso que ele se coloca à disposição, a sua vida. Mas aqui, nessa parte primeira ainda, eu quero dizer aos irmãos, que irmãos, eu sei que tem pastores que querem fazer da igreja aquilo que eles bem entender, às vezes querem levar a igreja por um caminho totalmente errado, e a igreja tem toda a liberdade para repreender e chamar o pastor. E se esse for o meu caso um dia, irmãos, se eu não estiver pregando o evangelho aqui, se eu não estiver pregando a palavra do Senhor, os irmãos da diretoria, os irmãos membros dessa igreja têm a autoridade de chamar o pastor num canto e falar: pastor, o senhor está pisando na bola, pastor, o senhor precisa melhorar, pastor. Os irmãos têm essa liberdade, mas também existe uma outra via. Eu, como pastor, não vou me ater em pregar a verdade do evangelho com medo de ofender um ou com medo de ofender outro. Vou pregar todo o desígnio de Deus, tanto eu e o pastor Luiz, para que nós sejamos edificados. Lógico que isso com amor, com maturidade, com sabedoria. É uma via de mão dupla. O pastor não age como dominador e nem a igreja. Nós precisamos juntos crescer em graça e em conhecimento. Mas ele vai dizer: eu sou livre, mas eu me tornei escravo. E essa palavra escravo aqui é uma palavrinha também muito forte no contexto que Paulo está pregando. Os judeus lembrariam da escravidão no Egito, se lembrariam da escravidão da Babilônia. Os gentios provavelmente também se lembrariam, teriam escravos e saberiam que o escravo vive uma vida de servidão absoluta, uma vida totalmente restrita. E é exatamente isso que Paulo está dizendo: eu sou livre, vocês não são meus patrões, mas sou voluntariamente, me fiz escravo de todos vocês, ele vai dizer aí. E por que ele fez escravo? Porque ele vai dizer isso, a fim de anunciar o evangelho ao maior número de pessoas possível. Olhem o zelo de Paulo agora nessa sessão por almas. Olhem aí o texto, você pode ali olhar do verso 19 ao verso 23, como este homem direcionava a sua vida para a edificação, ou para anunciar o evangelho àqueles que não conhecem, apontando para almas. Algumas vezes ele vai dizer aí o verso 19, ganhar o maior número de pessoas possível. Verso 20, ganhar os judeus. Final do verso 20, ganhar os que estão debaixo da lei. Nessa minha versão vai dizer ganhar, outra vai dizer um pouco diferente. Verso 21, final, ganhar os que estão sem lei. Verso 22, ganhar os fracos. Paulo, nesta passagem, como eu já disse, é acusado de muitas coisas, mas Paulo está nos ensinando que o seu motivo, a sua existência, não deveria ser os seus direitos, ou deveria ser o seu direito, mas sim o zelo em apontar o evangelho e anunciar o evangelho para a vida, para aqueles que não conhecem. Aqui Paulo está dizendo: ganhar é importante para Paulo, não os seus direitos. Romanos 1,14, por que Paulo então é tão preocupado em anunciar o evangelho? Porque Paulo sabia da ira divina. Paulo sabia da ira divina. Romanos 1,14-16, pois sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto os sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho a todos vós em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Paulo era preocupado em anunciar o evangelho para aqueles que não o conhecem. No capítulo 9 de Romanos ele disse que sim, ele sentia grande tristeza em seu coração por aqueles que estão perdidos. Você sente isso no seu coração? Ele vai dizer que ele preferia ser amaldiçoado por Cristo, separado de Cristo, por amor aos seus irmãos. Porque são essas urgências do coração de Paulo quanto ao evangelismo. Ele conhecia a doutrina da ira divina. Paulo é aquele que mais pregou sobre a ira divina. 1 Tessalonicenses 1,10, e para que aguardades
dos céus, o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus nos livra da ira vindoura. Romanos 2:5, mas segundo a tua dureza e coração impetinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Paulo sabia que existia muitos que precisavam ouvir o Evangelho, e por isso, por causa da ira de Deus que estava sobre aqueles que não conheciam o Evangelho, ele se preocupa, ele se torna escravo, ele se doa em anunciar o Evangelho. Eu teria uma aplicação breve para fazer no verso 19, para seguir para os últimos versos. Nós precisamos pregar o Evangelho. E já conversando uma vez com o pastor Luiz, nós precisamos pregar o Evangelho. Nossa igreja precisa ter este amor no sentido de anunciar o Evangelho àqueles que não conhecem o Evangelho. Nós estamos na síndrome salvo, sentado e satisfeito. Já viram essa síndrome, né? Os três: salvo, sentado e satisfeito. Não me preocupo com o meu vizinho se ele conhece a Jesus. Não me preocupo se o meu parente não conhece a Jesus. Não oro pela conversão de ninguém. Não clamo a Deus, não anuncio o Evangelho. Estou salvo, sentado e satisfeito. Ainda mais agora a igreja tem ar, aí que eu estou satisfeito. Não preciso mais me preocupar em anunciar o Evangelho. E isto é errado, irmãos. Isto é um chamado para mim, para você, para todos nós como igreja do Senhor. E agora Paulo no verso 20, então rapidamente ele vai seguir. Ele vai dizer que ele se fez de judeu. Ele então vai dizer acerca do primeiro povo. Paulo sabia que a lei não justificava o homem. Ele disse: não estou debaixo da lei. Eu não sou como os judeus que praticam a lei achando que vão alcançar o favor divino, achando que vão se tornar justos perante Deus. Eu não estou nesta esfera, não estou nesta categoria, mas Paulo está dizendo ao mesmo tempo que às vezes me tornei parecido a eles. Os judeus tinham dias religiosos, comidas especiais, festas judaicas, cerimônias, rituais e tradições, e às vezes Paulo, sendo livre, cumpria partes dessas leis. Quando você e eu lemos o verso 20, ao olharmos principalmente também o contexto de Atos, nós vamos ver que parece que Paulo lá em Atos é muito judeu, né? Ele está cumprindo um monte de lei, mas nós vamos ver que ele levou a Timóteo para ser circuncidado, porque Timóteo vinha de um casamento misto, e os judeus olhariam para Timóteo falando que ele não era sangue puro, e por isso não ia pregar para eles. Então Timóteo foi circuncidado. Paulo então, pensando em ganhar os judeus, ele pega Timóteo, circuncida Timóteo. Vemos também o apóstolo Paulo, que raspou a sua cabeça fazendo um voto judaico. Você vai ver em Atos 21 também, que ele participou de um ritual de purificação. Porque Paulo estava praticando esses rituais? Ele explica no verso 20, eu me fiz de judeu para com os judeus a fim de ganhá-los para Cristo. O verso 21 ele vai dizer que para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar estes sem lei. Agora Paulo está falando a outro grupo, os que não têm lei. Ele vai dizer como se fosse eu não estivesse na lei, mas não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. E sabemos que também, neste contexto, Paulo, quando estava com o gentil, ele praticava, ele socializava com eles de igual para igual. Nós temos um exemplo em Gálatas que lembra quando Paulo ademoestou Pedro, porque trouxe uma exortação a Pedro, porque ele estava comendo com os gentios. De repente chegaram os judeus, Pedro deixou ali, e foi comer com os judeus. E Paulo vai dizer a Pedro: por que você fez isso? Se você estava com os gentios, coma com eles, come a comida deles. Paulo está dizendo no verso 21, aqueles que estão sem lei, eu também agi dessa forma. Mas veja que Paulo coloca no verso 21, mas debaixo da lei de Cristo há limites. Paulo não usou aqui este contexto para libertinagem. Há limites. E qual é o limite da adaptação social, da adaptação cultural de um cristão? É que sim, estamos debaixo da lei moral de Deus, e nós estamos debaixo,
sim, da lei de Cristo. Portanto, estar com judeus ou com gentios, eu posso estar com diferentes povos, o tipo de gente, eu posso estar com todos eles, mas há limites debaixo da lei de Deus. Não há libertinagem, não posso usar isso para libertinagem. Paulo, ao mesmo tempo que ele é flexível, ele nos ensina que há limites no verso 21. E no verso 22, para caminharmos, ele vai dizer aqui, que pregou, me fiz de fraco. Que Paulo terminou o verso de número 13 de 1 Coríntios capítulo 8, por causa dos fracos que não estavam comendo comida sacrificada, a carne sacrificada aos ídolos. Paulo vai dizer aqui, a esse terceiro grupo, que ele também se fez de fraco para com os fracos, mais uma vez ensinando que aqueles que são fortes, têm conhecimento, eu me fiz de fraco para com eles. E aí Paulo termina no verso 23, o motivo: faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipantes. Ele conclui então essa segunda sessão dizendo: tudo faço por causa do Evangelho, também porque sou participante dele. Em outras palavras, de que maneira vou provar que sou participante do Evangelho? O Evangelho que me alcançou é vivendo dessa maneira, abrindo mão dos meus direitos, não sendo um empecilho para os diferentes grupos, mas antes agindo com um limite na lei divina, para que assim o Evangelho fosse anunciado. E aqui, nesse ponto, nós poderíamos pensar acerca dessa contextualização bíblica. Precisamos estar atentos à nossa contemporaneidade. Aqui, irmãos, nós estamos num tempo e muitas vezes nós queremos, não se envolver. E o princípio bíblico para isso, será que esta passagem do apóstolo Paulo nos leva a pensar desta maneira? Nós estamos hoje no século 21, morando aqui em Campo Grande. Qual é o nosso estilo de música? As nossas formas de se vestir é diferente de 20, 30 anos atrás. Não estamos aqui pendendo para o legalismo ou para a libertinagem, mas Paulo está trazendo para nós que aqui, com limites, será que nós não deveríamos também não criar empecilhos para o Evangelho, mas sermos flexíveis em algumas questões da igreja local? Será que Paulo não está nos ensinando que a igreja cristã, nós não temos que ser esquisitos, não temos que ser anticultural? A cultura, sim, ela é boa, como nós ouvimos hoje pela manhã, as coisas que Deus criou são boas, a questão é o mau uso dessas coisas. E muitas vezes nós queremos rejeitar a cultura. Sim, a cultura ela tem coisas boas, nós podemos nos usufruir de algumas coisas, mas apontar aquilo que está de errado. Nós podemos nos enganjar culturalmente, mas sempre confrontando os símbolos dessa cultura. Aproveitar o que é bom, reter o que é bom e confrontar aquilo que não for bíblico. Nós estamos falando da cultura lá fora, mas agora eu quero terminar aqui trazendo aplicação ainda nesse ponto, irmãos. E dentro da igreja, não devemos pensar como Paulo. Muitas vezes eu não falo com fulano porque eu não tenho o que conversar, eu não tenho um assunto. Muitas vezes a igreja não está vivendo em harmonia, vivendo de fato esta comunhão, porque eu só falo aquilo que me convém. Se eu só falo de teologia, eu só vou falar com quem fala de teologia na igreja. Ou se eu só falo de música, eu só vou falar com quem fala de música na igreja. E assim nós fechamos dentro dos nossos guetos e não avançamos no sentido de sermos intencionais uns na vida do outro, de ajudar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de influenciar uns aos outros com a verdade do Evangelho. Paulo está dizendo aqui isso. Ao ler alguns comentaristas, e eu trago um exemplo que eu até comentei com alguns irmãos. Certo pastor foi pastorear no campo, e esse pastor estava triste, bravo, porque os irmãos daquela igreja na fazenda só falava de boi, de bezerro, de vaca, e ninguém falava outra coisa a não ser isso.
E ele não tinha oportunidade para levar o Evangelho, para trazer o Evangelho, às vezes para conhecer mais íntimo a vida dos irmãos. E ele estava reclamando com uma das irmãs, senhoras, anciãs da igreja. E essa irmã disse: por que você não vai conhecer um pouco sobre bois, bezerros, para começar a puxar assunto e assim falar do Evangelho? Paulo estava, irmãos, disposto a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho. Mas muitas vezes nós estamos criando muros em vez de criar pontes dentro da igreja, que vão nos levar a ajudar uns aos outros. Irmãos, sabe qual é uma das maiores crises que nós estamos às vezes vivendo? Não estou dizendo não somente mais igrejas que têm boa doutrina, mas não têm a proximidade. Os irmãos conhecem de teologia, sabem do santo evangelho, da sã doutrina, mas falta, irmãos, às vezes construirmos pontes que vão nos levar a ajudar uns aos outros. Não tem como eu falar do evangelho para o meu vizinho, sendo que nunca eu chamei ele para tomar um café na minha casa, nunca conversei alguma coisa com ele que fosse algo comum entre nós dois, que pudesse abrir uma porta. Mas não, eu só falo com quem pensa igual a mim. E Paulo está dizendo: olha, eu me doei por causa do Evangelho. Eu me doei por causa do Evangelho. Nunca poderemos obter nenhum tipo de evangelização, nem de amizade, sem falar a mesma linguagem e pensar às vezes de alguma maneira, da mesma maneira da outra pessoa. Uma vez alguém descreveu que nós podemos, irmãos, assim construir pontes. Sempre que vamos tratar com as pessoas, não podemos tratar com ar de superioridade, mas devemos assim, irmãos, fazer esforços para compreendê-las e tentando encontrar um ponto de contato para que possamos assim influenciar e conseguir anunciar o Evangelho. Como nós vamos derrubar a mentira do falso ensino na nossa igreja, irmãos? Se cada um de nós ficarmos isolados no seu canto. Como, irmãos, nós vamos crescer em comunhão? Como nós vamos crescer na verdade do Evangelho? Como eu ouvi, eu preciso ser ademoestado. E Paulo é um grande missionário que levou o Evangelho para homens, apresentando Cristo. Ele viu quão essencial era ele construir pontes. Uma das nossas grandes necessidades é simplesmente aprender a arte de nos dar bem uns com os outros, em alguns pontos comuns, para podermos ser intencionais e pregarmos o Evangelho. E em último lugar, irmãos, e agora de uma forma mais breve, Paulo vai mostrar a sua disciplina. São simplesmente 4 versos, e Paulo vai falar acerca da disciplina. E o que Paulo vai nos ensinar? Paulo termina no verso 24 a 26, aqui trazendo para nós que ele teve que fazer um estilo de vida, ele teve um estilo de vida, ele tinha uma alegria, ele tinha um estilo de vida, mas esse estilo de vida requeria dele uma vida disciplinar, uma vida de negação, mas de disciplina. E Paulo vai trazer aqui 2 exemplos da corrida e da luta, do boxe, e ele vai agora fazer uma analogia desses 2 exemplos com a vida cristã. E aqui temos alguns ensinamentos no verso 24, em outras palavras, Paulo está dizendo para nós que a vida cristã é uma corrida. Na vida cristã, essa vida cristã é uma corrida, e a vida cristã, ela precisa ser disciplinada. A vida cristã exige sim esforços. Nós não podemos cair. Vou falar, pastor, então o senhor está dizendo que eu vou para ir para o céu, preciso do meu esforço. Não é isso, não é pelas minhas obras, mas a responsabilidade humana não é excluída na sabedoria divina, na soberania divina. Deus é soberano, amém, mas eu e você temos responsabilidade. Paulo está ensinando aqui para nós que nós precisamos sim nos esforçar. É uma corrida, necessário de disciplina, exige esforços, e Paulo nos ensina que devemos ser flexíveis sim quanto à cultura em alguns aspectos, mas ele nos ensina que a vida cristã nós devemos ser disciplinados. A liberdade não pode ser limitada se eu não tenho domínio próprio, e Paulo está aqui fazendo um balanço.
Paulo está colocando aqui para a gente este ensinamento, que nós devemos nos esforçar na vida cristã, e a nossa vida será caracterizada por isso, por esforço e disciplina. Eu não sou salvo pelo meu esforço e não é pela minha disciplina, mas eu sou salvo para me esforçar e viver uma vida de disciplina. Consegue entender? Não é porque do meu esforço, da minha disciplina, mas eu fui alcançado, e a vida do crente será marcada por esta vida disciplinar e por este esforço e buscar. É um ensinamento claro no Novo Testamento, e eu sei que este é um tema muito debatido dentro da teologia. A soberania divina e a responsabilidade do homem. Nós temos uma responsabilidade, e Paulo disse: mantenha-se firmes em 1 Coríntios, que nada os abale. Ele disse em Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem. Ele vai dizer aos Filipenses que ele dispõe em ação a salvação de vocês, ou seja, o desenvolvimento da salvação. Muitos de nós, na nossa caminhada cristã, sofremos por nossa própria conta. A culpa é do pastor, a culpa é da igreja, mas é porque nós não damos atenção devida a esta realidade. A caminhada cristã exige disciplina, e não é à toa que muitos se desanimam, ficam pelo caminho. Muitos estão pensando que a vida cristã é feita de espontaneidade. Se eu sentir vontade, eu faço. Irmãos, vamos ser verdadeiros aqui esta noite. Se fosse para mim você sentir vontade para vir para a igreja, você viria para a igreja, irmão? Você viria para a igreja? Eu senti vontade, hoje eu vou para a igreja. Irmão, nós não vamos vir, irmão. Não é no sentido de sentir vontade de vir. Nós vamos sim, pelo coração, o Espírito pode trabalhar, mas muitas vezes nós ficamos esperando levantar os cabelos, ou alguém escrever na parede: vá para a igreja. Não, irmãos. É uma vida de disciplina. Se eu sentir vontade, eu faço. Se eu sentir vontade de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. Já pensou se fosse assim? Se eu sentir vontade de ler a Bíblia, nunca que nós íamos ler a Bíblia. Se eu sentir vontade de orar, eu vou orar. Irmãos, é uma vida de disciplina. Se eu sentir vontade de exercer os meus dons em favor da edificação da igreja, eu vou exercer. Não, se eu sentir vontade de servir o meu irmão, eu vou servir o meu irmão. Irmãos, nós não precisamos ficar esperando sentir vontade de servir uns aos outros. Somente se eu sentir vontade eu faço. E Paulo está dizendo aqui no verso 24, a vida cristã não é caracterizada somente por aí. A vida cristã exige disciplina. Mesmo sem sentir, você faz porque tem que fazer, porque você é um atleta, porque você, na sua vida cristã, você está em uma corrida, e você deve correr de tal maneira, conforme vai dizer o verso 24, para receber o prêmio, para ganhar o prêmio. Longe de nós e dos nossos irmãos em Cristo na igreja, se eu sentir vontade. Verso 25, ele vai dizer... E aí o que ele está dizendo é que se esses atletas ali em Corinto corriam por uma coroa, e qual é a coroa que eles recebiam? Era uma questão de um pinheiro, sabe? Aquela coroa verdinha, e o que aconteceria depois de alguns meses? Secaria e acabaria. E Paulo vai dizer no verso 25, e todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas fazem para alcançar uma coroa perecível. Os ímpios estão sendo disciplinados por coisas muitas vezes perecíveis. E eu e você muitas vezes também somos disciplinados por coisas perecíveis. Somos disciplinados, tudo bem, você precisa trabalhar para comer, mas são para coisas muitas vezes que são perecíveis. E Paulo vai dizer: nós, porém, uma coroa que não se acaba, incorruptível, imperecível. E Paulo aqui está trazendo para nós, e vai dizer a Timóteo também, ele vai dizer a Timóteo, ele falou que essa coroa está reservada para nós, a coroa da justiça que o Senhor justo juiz dará naquele dia. Pedro vai dizer que esta coroa, esta herança jamais irá perecer, macular-se ou perder-se, esta herança está guardada para nós. E Paulo está dizendo, se por uma coroa perecível eles são disciplinados, muito mais nós cristãos deveríamos nos dominar em tudo e sermos disciplinados
Porque temos uma coroa incorruptível. Incorruptível. Eu não sei, irmãos, a profundidade desse verso me leva a refletir em todas as áreas da minha vida. Irmãos, família, coisas nas nossas famílias são boas, são bênção de Deus. Ter um carro é bom, fazer um curso, progredir na sua vida financeira, nos seus estudos. Mas, irmãos, aqui Paulo está trazendo, olha, nós muitas vezes nos preocupamos demais com as coisas que são perecíveis e de menos com as coisas que não irão perecer. Esta é a realidade de muitos de nossos membros de nossa igreja e de muitos crentes. Se preocupam demais com as coisas que a traça e a ferrugem irão consumir. Você já viu uma traça quando ela atinge uma roupa, ou a ferrugem quando ela pega algum metal, ela vai corroendo, ela vai destruindo. Essas coisas vão perecer, vão passar, mas existem coisas eternas, coisas que são incorruptíveis, que não vão perecer, e é sobre isso que nós devemos nos debruçar também. A grande questão, e você numa balança, muitas vezes aquilo que perece está lá em cima, e aquilo que não perece está aqui embaixo. Aí o pastor é ocupado, a Bíblia, os cânticos, a igreja, muitas coisas são um problema, são um problema. E Paulo está dizendo, como cristãos, devemos ser disciplinados, porque a nossa corrida, irmãos, não é pelo nosso salário, por coisas que são perecíveis. Tem coisas que são importantes, irmãos, mas existe algo mais importante e eterno, e é por isso que nós devemos gastar as nossas vidas. Você precisa estudar, jovem? Preciso, pastor, mas lembre-se de que a faculdade vai passar um dia. Você precisa construir uma casa? Sim, amém. Não são coisas inválidas, são coisas válidas, importantes. Mas a grande questão, e eu quero terminar aqui no verso 25, apontando ainda para os irmãos, é que nós estamos ficando felizes com coisas que vão perecer, e não com aquilo que é de fato eterno. Irmãos, sabe por que nós devemos orar nesta igreja? Que os crentes desta igreja possam correr essa corrida disciplinados, olhando e vivendo para aquilo que não perece. É uma triste realidade, irmãos. E Paulo no verso 26 e 27 encerra de uma forma muito chocante para nós. Paulo vai falar que a nossa luta é contra o nosso próprio corpo. E o corpo não é algo ruim em sua essência, é uma criação de Deus, e Deus vai ressuscitar o nosso corpo no último dia, exatamente porque nossos corpos são importantes. Nós precisamos lembrar desta realidade, mas ao mesmo tempo o corpo é esta base de operação do nosso pecado. Muitas vezes nós damos mais liberdade ao nosso corpo. Pergunte, irmão, para mim e para você esta noite é uma pergunta: será que o nosso corpo tem prazer em carregar a cruz de Cristo? Pergunte ao seu corpo se ele está disposto a sofrer pacientemente. Pergunte ao seu corpo se ele quer se restringir a sua liberdade em benefício do seu irmão. É claro que não quer. O corpo muitas vezes clama por coisas que são perecíveis, e nós atendemos o seu pedido. Mas Paulo está falando, não é assim na vida cristã. Eu reduzo o meu corpo na escravidão, e ele não me domina, eu domino o meu corpo. Paulo está dizendo, para que, tendo assim pregado, outros não venham usar como para ele ser desqualificado. Paulo não está dizendo que você deve se esforçar e ter uma vida disciplinária, escravizar o seu corpo para alcançar a salvação. Mas o que ele está dizendo aqui, para que eu não seja desqualificado, é que a nossa corrida, a nossa luta, é a prova de fato que nós somos salvos. Nós não somos salvos, eu persevero e eu sou salvo. Não, é o contrário, eu sou salvo e assim eu vou perseverar. Se eu não tenho corrido essa corrida, se eu não tenho vivido uma vida disciplinar, isto, irmãos, pode ser uma grande evidência que nós não somos salvos. E Paulo vai dizer aos coríntios: olhem, examine se vocês ainda estão em Cristo. Examine se vocês ainda estão em Cristo. O que comprova a sua salvação, meu irmão e minha irmã. Eu sei que nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas nós podemos sim ter certeza da nossa salvação.
E essa luta na vida cristã, e Paulo aqui está dizendo uma realidade. A sua vida você tem tornado o seu corpo, tem colocado, reduzido à escravidão, você tem sido disciplinado, tem vencido ou tem passado por esses esforços na sua caminhada. Somente um cristão verdadeiro vai experimentar essa verdadeira luta contra o pecado. Somente aquele que está assim, está firmado em Cristo. Portanto, Paulo conclui dizendo de como ele era capaz de abrir mão dos seus direitos para assim para com todos, a fim de ganhar algo para Cristo. E como é que nós vamos caminhar, vivendo uma vida disciplinada. A nossa luta deve ser constante. Muitos crentes, irmãos, não vivem uma vida disciplinar e já estão longe de Cristo. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações nesta parte final. Irmãos, a vida cristã não é um parque de diversão. Nós estamos em um campo de batalha. Nós estamos em um campo de batalha. Todos os dias, contra o meu próprio eu, contra minhas próprias motivações, todos os dias. Por isso nós devemos nos esforçar de viver disciplinadamente. Um soldado, aquele que vive sem disciplina, ele não vai ganhar a batalha. Um atleta mal treinado não pode ganhar as corridas. Não devemos sempre nos considerar como cristãos que estão avançando disciplinadamente na vida. A vida cristã é uma luta constante, e você entra nessa luta como um corredor, como aquele que esmurra o seu próprio corpo, a fim de travar esta batalha de vida ou morte. E a palavra luta aqui traz essa questão de agonia. Nós estamos em constante guerra, e nós devemos abdicar dessas coisas que são passageiras, no sentido, podemos desfrutar, mas nós não podemos, irmãos, colocar a nossa esperança em último nisso. Não é ficar com a bênção e se esquecer de Deus. Tem coisas boas que Deus criou para o nosso deleite, mas nós muitas vezes estamos dando mais atenção às coisas boas que Deus criou do que ao próprio Deus. E o que é a liberdade? Ninguém pode restringir a sua liberdade se não tiver autodisciplina, se não viver uma vida disciplinada. Portanto, irmãos, será que nós temos um exemplo daquele que também subjugou o seu próprio corpo, subjugou a sua vontade ao ponto de sangrar em angústia por mim e por você? Ele sangrou até a última gota de sangue, porque Ele nos amou até o fim. E após de Jesus ter subjugado o seu corpo, Ele foi esmagado numa cruz por mim e por você. Após ter vencido assim essa corrida, após ter lutado contra o seu próprio corpo, Ele foi recebido na glória, e na glória foi-lhe dada uma coroa que durará eternamente. Cristo Jesus conquistou a coroa por nós. Cristo Jesus completou a corrida por nós. Ele subjugou a si mesmo e a própria morte. Portanto, nós esta noite devemos correr esta corrida com esperança e fé, de que a nossa corrida não é em vão. A nossa caminhada não é em vão. Não porque, irmãos, somos capazes, não somos capazes. Podemos desanimar, podemos muitas vezes nos abater, mas porque o nosso Senhor, Cristo Jesus, nosso corredor, nos aguarda, nos oferece, para oferecer um descanso eterno. A sua palavra diz que para o lugar onde Ele foi nos preparar um lugar, nesse lugar não haverá mais choro, ranger de dente. Sejamos, pois, fervorosos no Espírito, que nunca lhes falte, em mim e em você, zelo, e que o Senhor possa fortalecer nossas mãos, que muitas vezes vacilam, nossos joelhos, que muitas vezes estão também vacilantes, e que Ele nos dê graça e misericórdia para continuarmos essa corrida até o final. A vida cristã, irmãos, exige disciplina. Portanto, Paulo encerra o capítulo 9, respondendo esta pergunta, que ele estaria disposto a abrir mão de qualquer coisa para que o Evangelho
pudesse assim avançar. Uma vida disciplinada, uma vida de alguém que se doou uns pelos outros, uma vida de alguém que abriu mão dos seus direitos para que nosso Deus fosse glorificado e em todas as coisas o Evangelho pudesse avançar. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Como Tua igreja neste lugar, aqui, ó Pai, essa noite, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida disciplinada, ó Deus, a também a se doar uns pelos outros, ó Pai, e em todas as coisas, ó Pai, estarmos prontos, ó Deus, a abrir mão daquilo que for necessário para o avanço do Evangelho. Tem misericórdia de nós e nos ajude. É assim que nós oramos, ó Deus, e pedimos que essas verdades que ouvimos sejam de fato verdades práticas em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.